Oi, gente! Toda vez que chega a época de Natal, a gente fica em dúvida sobre a questão dos símbolos cristãos. Há muita gente hoje que tem rechaçado coisas que a gente já vem vivendo há muito tempo na nossa história. Por exemplo, a árvore de Natal. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Vamos ter assim aqui algumas séries assim de vídeos sobre curiosidades natalinas, tá bom assim? E a ideia não é assim dizer isso ou aquilo. Esse não é um assunto essencial. Ninguém vai ser salvo porque deixou de fazer árvore de Natal. Ninguém vai ser salvo porque fez a árvore de Natal. Como diz João Wesley, em temas que não são essenciais à salvação, a gente pensa e deixa pensar. Mas eu tô vindo aqui só para contar para vocês algumas coisas importantes sobre isso. Existe uma fala, uma tradição de que as primeiras árvores de Natal, as primeiras árvores de Natal remontam a tempos antes do Natal. Eram celebrações de vários povos que tinham a ver com comemorações sobre a chegada do inverno, e tinha uma festa importante chamada solstício de inverno, onde as árvores eram enfeitadas, e isso acontecia em países onde se tinha uma grande tradição de pinheiros. Mas já desde a época da Rainha Vitória, e mesmo antes dela, já em 1538, se eu não estou enganada, 1538, 1539, a gente já tem em uma catedral cristã a montagem de uma árvore para celebrar o Natal. E muitos desses símbolos que vão passando de gerações a gerações vão sendo incorporados e revisitados e ressignificados para fazer sentido para aquele grupo que está usando o símbolo. Então, o que importa é o sentido que a gente dá a esse símbolo e como a gente o resgata. E a igreja cristã fez isso muitas vezes ao longo dos séculos, até mesmo ou como uma apropriação cultural, ou como uma forma também de se identificar com esses povos a quem eles anunciavam o evangelho, trazendo os símbolos deles, sendo revisitados por uma visão cristã. Então a gente tem inclusive histórias de que houve um Natal em que Martinho Lutero estava passeando por um bosque e ele viu uma noite muito estrelada, muito bonita, e ele decidiu enfeitar então as primeiras árvores para também relembrar a noite em que Jesus nasceu. E muitas igrejas foram desenvolvendo ao longo dos séculos novas perspectivas e visitações sobre a árvore de Natal, porque a árvore em si é um símbolo bíblico, né? A gente tem a árvore da vida, a gente tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, a gente fala no Novo Testamento em muitas parábolas de Jesus sobre árvores, como a figueira, o ramo de mostarda que cresce, né, e se torna árvore. Então a árvore, ela é um símbolo muito presente na história do povo de Israel, e por isso foi muito fácil para a igreja cristã incorporar essas questões, revisitar essas questões simbólicas e utilizar a árvore, né? E no Natal a gente a utiliza de uma maneira mais específica, com esses mesmos enfeites antigos, com essas mesmas memórias que estão aí presentes, para celebrar essa noite em que Jesus nasceu. Por isso que no topo da árvore geralmente a gente coloca uma estrela, né? E para relembrar, então, que nós também estamos celebrando a vida, porque a árvore é um grande símbolo de vida, né? E a gente pode viver essa tradição e celebrar sem muitas preocupações sobre esse tema. Então, eu sei que algumas pessoas têm curiosidade, algumas pessoas desejam conhecer mais, e eu estou passando por aqui para falar um pouquinho sobre esses símbolos de Natal. Você pode pesquisar muito mais sobre isso aí nas suas redes sociais, conhecer mais, entender mais e também saber interpretar como é que a gente vai se apropriando de símbolos e os transformando, não é? A própria cruz foi um símbolo apropriado pela igreja cristã, por quê? Porque aquilo que era um símbolo de morte, um símbolo de condenação, um símbolo vexatório, de vergonha, hoje é um símbolo de ressurreição e vida. Por quê? Porque a igreja olhou para a cruz de um jeito diferente. E ela fez a mesma coisa com a árvore de Natal. Por isso que a gente usa esse símbolo também nas nossas casas e muitas vezes nas nossas igrejas para celebrar. E não tem nada de errado nisso. Mas se a sua consciência não está em paz com esse assunto, você também é livre para não montar a sua árvore. Isso não é um tema de salvação.